Agora, Ah, Foi? é, agora eu estou lhe vendo, tudo ótimo. então tá bom. E não mudou nada. Como dizia É, nas histórias do hino, né? Entra e sai de novo. Então, é, a vida é assim, um entra e sai. vamos lá. Vamos lá, Arlindo, muito obrigado pela sua presença, aceitar esse convite. Tá? Você que é uma pessoa, uma referência muito grande para mim, apesar de um curto prazo que a gente se conhece, né? Nem 6 meses ainda, mas ficou tão rapidamente lógico que a gente tinha uma identidade, uma coisa bem bacana e que a gente ia compartilhar muita coisa. Considero você um grande mestre para mim, quem vem me dando um caminho de aprendizado fora do comum. Você é um cara sensacional. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas, como é que você começou, qual foi a sua jornada, né? Quais foram as suas primeiras técnicas, as suas primeiras metodologias até hoje. Seu cardápio, seu currículo é muito extenso. Eu prefiro que você explique aí para a gente como é que se deu isso tudo. Tá bom. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Sempre legal estar participando aqui, poder falar um pouquinho mais aí sobre a ferramenta, sobre as histórias. Bom, eu venho de... Bom, tive, né, 37 anos na área de TI, né? Fui formado em administração com sistemas, fiquei muito tempo. E 15, 16 anos atrás, eu estava numa fase da minha vida que, assim, dentro do TI eu já tinha tudo. Já tinha trabalhado em praticamente todas as áreas, vertentes, mas tinha um monte de buracos ali, né? Meus pessoais que eu não tinha respostas. E olhando, né? Eu estudo por conta própria comportamento humano desde os 15 anos de idade, minha irmã fez psicologia, então para mim era sempre uma coisa meio divertida estudar comportamento humano. E eu olhava alguns sentimentos, emoções, reações que eu tinha que não eram condizentes com aquilo que eu vivia. E aí, um certo dia, encontrei um amigo, né, que tinha trabalhado no Lloyds Bank comigo, ele tinha saído, montado uma empresa de cabeamentos e eu uma empresa para projetos de rede. E a gente tinha um projeto juntos. Quando eu reencontrei, ele estava assim, numa luz radiante. Falei, cara, não sei o que é, mas eu quero para mim. E assim comecei a minha aventura, né, no mundo do autoconhecimento, chegando no ayahuasca, que é uma bebida usada pelos xamãs para a expansão de consciência. E Sim, cheguei lá, fui acolhido, entendi muito dos processos, de onde vinham, e comecei a entender que na realidade tinha muita coisa que não tinha resposta nessa vida, estava em outras vidas. Estava lá no meu registro de memórias aquilo, e acabei ficando lá para ajudar o pessoal. A gente acabou montando um espaço para atender 200 dependentes químicos, praticamente por fim de semana. Eram trabalhos bem intensos, pesados, e muita gente sair da Cracolândia e hoje está casa própria, casado com filhos, muito bem na vida. Então era algo que funcionava muito bem. E aí eu comecei a estudar. Fui para o Caminho Vermelho, fui estudar o xamanismo, fiz um curso de terapeuta xamânico. Aí fiz Reiki 1, 2, 3, 4, Kaona, Mindful Healing, Night Healing. Aí comecei tudo que tinha de práticas e técnicas, eu comecei a estudar, né? Fui montando uma caixa de ferramentas. E aí, num determinado momento da vida, eu comecei a fazer a formação de psicoterapeuta reencarnacionista pela BPR. E, em paralelo, no mesmo tempo, eu comecei a estudar apometria com o Godinho, que são, basicamente, né, a gente vai estar falando aí de duas ferramentas para poder acessar a nossa memória subconsciente para trazer informações, meio dos traumas, fobias, padrões de comportamentos, crenças limitantes, tudo aquilo que no meu dia a dia não tem uma explicação, não tem uma lógica, mas que está no meu subconsciente. E aí eu comecei a me aprofundar, e aí eu me lembrei que logo no comecinho na Ayahuasca eu tinha recebido um convite do plano espiritual para montar um projeto e estava lá engavetado na minha memória, já tinham 10 anos. E em novembro, há exatos 6 anos atrás, eu tinha um amigo em Itu que fazia rituais com ayahuasca. Eu falei, poxa, eu tenho aí uns 5 anos que eu não faço rituais ayahuasca. Eu peguei o meu caderninho, né? Fui para lá e aí recebi. Falei, olha, vamos trabalhar com foco nesse projeto. E recebi o projeto inteiro do Instituto, que é basicamente montar um parque holístico dentro de uma área integrada com a natureza, nessa reconexão que nós perdemos ao longo do caminho com a natureza,
andar com o pé no chão, plantas, água, né? E você juntar ali nesse espaço todas as terapias holísticas, né, para auxiliar, né, a parte da medicina física, sendo que grande parte das doenças que nós temos hoje, eu diria 90% delas, são somatizadas, né, no corpo físico por conta de padrões, crenças ou memórias que estão no meu campo mental, emocional, espiritual. Então, o corpo físico é só o último estágio da manifestação de qualquer doença, ou seja, uma malfunção dentro do meu veículo de manifestação da consciência, que é o corpo físico. E aí, aí recebi esse projeto, eu falei, vamos começar isso como? Né? Na época, eu estava com a minha conta no vermelho, aquele carrinho chinês financiado em 72 prestações, sem patrimônio, e o cara me dá um projeto de 20 mil metros quadrados para construir. Falei, legal, espera só um minutinho, virei a página, me dá aí os 6 números da Mega Sena, né? Porque como é que eu começo um negócio disso? Falou, não, você não trabalha com apometria? Monta um grupo de estudos. E assim nasceu o grupo de estudos de apometria, que existe há 6 anos. E aí eu fui me aprofundando na apometria, acabei fazendo a cura constelar com o Rodrigo Romulo, eu fui reconectado com a Ordem de Santa Esmeralda. E a partir dali a nossa apometria começou a tomar um volume maior, a gente começou a acessar outros patamares de consciência que na apometria tradicional a gente não conseguia. E aí começou a vir gente de fora para querer entrar neste grupo de trabalho. E aí eu acabei criando um curso para meio que nivelar o pessoal. E acabou, no meio de um desses cursos, eu acabei recebendo uma mesa radiônica que o propósito é fazer o trabalho da apometria, mas onde você possa operar sozinho através da mesa. Porque a apometria ela é um conjunto de técnicas que me permite usar a retrocognição, ou seja, olhar de hoje para trás o que eu tenho de histórias. A pré-cognição seria o de hoje para frente, as nossas linhas de probabilidades futuras, que é o que os oraculistas usam. Né? Então são dois sentidos extrafísicos, um olha de hoje para frente, o outro olha de outro para trás. E aí eu acabei canalizando essa mesa, então hoje, assim, comparado, né, com os meus trabalhos de apometria clássica, como a gente fazia em atendimentos, em consultório, a gente consegue ter resultados, né, através do trabalho de uma mesa, semelhantes ao que eu precisaria de 10 horas de captações com intervalos aí de 15 dias. Então, ao invés de eu gastar 3, 4 meses para ter o mesmo resultado, a gente tem o resultado em 15 dias. Então, foi assim, um grande acelerador do trabalho apométrico trabalhar com essa mesa, né? Então, assim, a apometria era a base do trabalho e a mesa radiônica é a ferramenta, o veículo para que eu possa operar sozinho, sem eu precisar abrir aquela historinha, ver o que está acontecendo, ter um captador e um esclarecedor, acessar cenário, historinha por historinha, e começar essa lentidão, né, no processo. Então, às vezes, eu ainda, quando necessário, eu abro esses trabalhos, vou lá dar uma investigada, ou aprofundar esse processo, né? Mas, basicamente, hoje eu trabalho 90% do meu trabalho e trabalho em cima da mesa para trabalhar esses aspectos todos. Acho que é isso, mais ou O menos. que é que você... Me diga uma coisa, só para a gente esclarecer aqui, Arlindo. O que é que você se refere como você recebeu o projeto? Recebeu de onde? Foi uma Qual é essa canalização. fonte? Então, assim, dentro do processo, né? Então, nós temos 5 sentidos físicos, né? Que a gente aprende na Sim, escola desde criancinha, mas temos mais de uma dúzia de sentidos extrafísicos. Os mais comuns, dentro da linha do espiritismo, a clarividência e clariaudiência, a psicofonia, né? O acoplamento psicofônico, que é o que você lê nos chamados médiuns de incorporação. Então, tem gente que tem essa clareaudiência, ou seja, essa capacidade de ouvir o plano extrafísico, a evidência, ou seja, de ver. Então, tem gente que senta ali e fica batendo papo com o mentor ali o tempo todo, né? Então, para quem não tem esses sentidos extrafísicos desenvolvidos, a ayahuasca é uma ferramenta boa, porque ela é uma ferramenta de expansão. Então, você está dentro do corpo físico, acessando o plano físico e o plano espiritual ao mesmo tempo. Então, você está com os dois planos abertos. Por isso que o pessoal fala muito das mirações. Não é uma miração, na verdade, você está vendo dois planos. Então, ali sim, você conversa com esses mentores espirituais, sim, e ali eu recebi essa canalização. Durante o curso, já estava num nível de desenvolvimento maior, então, uma hora eu estava dando aula, virei para a luz e comecei a desenhar a mesa inteira com os símbolos, litografia, e aí vem todo perfeito. a informação de como fazer, de como operar, todos os procedimentos. Ela já teve alguns upgrades ao longo desse processo. Estou aqui no Rio agora hoje fazendo no meio do intervalo da turma 17 já desse curso, né? E
Ele vem evoluindo, né, desde a primeira versão até essa 17ª. Sempre vem alguma coisinha nova para ir acrescentando, adicionando, melhorando, né, o processo do trabalho que a gente faz através dela, né? Mas foi todo um trabalho canalizado. Perfeito. Arlindo, eu vou começar a trazer a sua experiência para dentro do nosso objetivo de trabalho, né, que é o sono. Perfeito. O sono, eu tenho uma identidade muito próxima com esse trabalho do sono. Eu fui conduzido, na verdade, e em primeiro lugar porque eu tive muita dificuldade com o sono e todas as minhas dificuldades me ensinaram muito e me guiaram para que eu hoje tivesse um know-how para atender qualquer pessoa que tenha um problema com sono, com insônia, e hoje até me refiro distúrbios associados. Mas, trazendo você um pouco para a nossa realidade, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito em informações, eu queria lhe fazer algumas perguntas que eu selecionei aqui, tá? Vamos lá. Arlindo, o que é o fenômeno dormir para nós como seres multidimensionais? Saindo desse conhecimento puramente científico aqui, da nossa capacidade humana, mas sabendo que nós somos seres multidimensionais, como é que você vê esse fenômeno dormir? O que é que você identifica o sono para essa esfera multidimensional do ser? Bom, o corpo físico, ele é o veículo da manifestação da consciência. Eu tenho a minha mente, o meu egão, que atua aqui no meu dia a dia, nos meus processos, ou seja, a minha interface com o mundo externo, mas eu tenho a minha consciência, ou seja, a minha essência do que eu sou, né? Sabendo que o corpo físico é um veículo onde eu me manifesto. Então, assim, eu já tive várias vidas, várias experiências, já vivi em vários continentes diferentes, branco, preto, homem, mulher, alto, baixo, gordo, magro, ou seja, já tive uma série de experiências na Terra. Então, a minha consciência sou eu, né? E eu encarnado, né, sou um veículo de uma experiência, um produto de uma experiência. Então, assim, é como se você encarasse a vida como uma escola. Então, essa consciência fala, olha, agora você vai experimentar ser músico, agora você vai experimentar ser um general, agora você vai experimentar ser um médico, agora você vai experimentar uma mãe, agora você... Então, você vai ter experiências diferentes. Então, você escolhe um corpo, escolhe lá um continente para nascer, uma família, e se instala num ambiente escolar, onde aqueles membros, principalmente da família, que são os primeiros professores da escola, vão me trazer e propiciar aquele entendimento, aquele padrão. Então, considerando que meu corpo físico ele é só o veículo da manifestação dessa consciência, ele é uma máquina. É igual um carro, eu preciso, né, sair de São Paulo, vim para o Rio de Janeiro, peguei o carro e usei este veículo para me locomover de um espaço a outro. Então, o corpo físico me permite que a minha consciência se manifeste aqui no plano físico, né, obtendo experiências no dia a dia. Assim como o carro, você precisa abastecer, calibrar os pneus, trocar o óleo, né, e às vezes parar ele para descansar. Não dá para dirigir 72 horas elétrico, o motor ferve. Então, o corpo físico é a mesma coisa. Então, o corpo físico precisa de um estado de repouso. O que nós chamamos de dormir é exatamente a reposição de energia do corpo físico. Ou seja, um celular, um aparelho muito comum hoje em dia, quando acaba a bateria, você pluga na tomada e vai carregar essa bateria de novo. O sono seria exatamente a recarga energética, a carga da bateria deste veículo de locomoção, né, para que você possa continuar se manifestando no dia seguinte. Então, esse é o Para o primeiro passo. ser físico, né? Para o ser A físico. competência para o O ser ponto é físico. que a nossa consciência, né, ela existe tendo ou não um corpo físico. Porque no plano intervida, ou seja, entre uma vida e outra, essa consciência continua existindo e se manifestando no plano extrafísico. Então, o que acaba acontecendo? Quem dorme, ou seja, quem repousa é o corpo físico. Só que entre a minha consciência, que não para e continua, e o corpo físico, ainda tenho a minha mente no meio do caminho fazendo essa troca de informação. Então aí começam alguns problemas, né? Muita gente fala, eu sonhei com isso, sonhei com isso, sonhei com isso. Então o primeiro ponto é, dentro do que nós chamamos de sonho, né, nós podemos ter três tipos de informações possíveis. A primeira, projeções
astrais. Ou seja, toda vez que você dorme, você sai do seu corpo literalmente e vai continuar a sua existência nessas 8 horas teóricas que a gente dorme por dia, não? Continuando se manifestando em outros planos. Então, às vezes, você acorda achando que sonhou que você estava em um lugar XYZ. Não, você estava naquele lugar XYZ fazendo alguma coisa. E você pode até direcionar. Então, existem cursos, né? Eu passei 10 anos no IPPB, que é o Instituto de Projeção e Pesquisas Bioenergética do Wagner Borges, né? Estudando sobre projeções astrais e como você ter técnicas e práticas para que você conscientemente saia do corpo e vá estudar enquanto o corpo físico repousa. Então você vê o seu corpinho ali na cama, atravessa a parede, bonitinho, pode ir para uma escola astral, pode ir trabalhar num grupo de resgate, pode ir num hospital espiritual. Então você tem a consciência da memória desse retorno. E mesmo que a gente não tenha essa consciência, isso acontece. Então, às vezes, a gente acorda com uma memória achando que foi um sonho e, na realidade, a gente estava projetado, encontrou um amigo no plano astral, saiu, te encontro lá à noite, tá? Você vai lá, se encontra, bate-papo lá a noite inteira e volta com todo aquele bate-papo que você teve. Olha, fui para uma escola no astral, estudei esse assunto todo, eu mesmo, né, dou aula quase toda noite. Às vezes eu vou estudar alguma coisa, então vou lá para Santa Esperança, sento ali com o pessoal, vou estudar algum assunto novo, então você redireciona essa memória. Porque toda essa informação, ela fica no nível subconsciente. Por isso que é difícil levantar de manhã e lembrar da história. Então, essa é uma das informações que a gente tem da continuidade. A consciência não para. E eu posso estar estudando em outro planeta, em outro universo. Porque fora do corpo, instantaneamente você é projetado para qualquer lugar. O tempo físico só existe na realidade tridimensional dentro do plano que a gente vive. A outra informação é o que pode ser. Quando a gente entra no estágio do sono, no REM, né, no Rapid Eye Movement, que eu estou naquele estágio alfa de frequência, eu consigo acessar, tanto a hora que eu vou dormir ou a hora que eu estou acordando, eu estou nesta frequência. E essa frequência me permite acessar o registro akáshico, ou seja, o meu banco de memórias, o meu HD de histórias desta e outras vidas. Então, às vezes, Esse é eu o estou sono acessando... REM. É Diga. o sono REM. Isso, É nesse isso? estágio do sono REM. Então, eu consigo acessar, às vezes, memórias que são de outras vidas. Então, tem gente que tem sonhos repetitivos. Não são sonhos. É um acesso de uma vida minha, onde, sei lá, eu estava correndo, tinha um monte de gente atrás, eu estava na floresta, vi um urso correndo atrás de mim. Claro, aquele urso pegou você, te matou, mas na sua memória, naquele trauma gerado no momento que você está correndo, então você sempre acorda de madrugada assustado, sonhando que tem um urso correndo atrás de você, ou que você está queimando na fogueira lá da igreja, ou que você está em qualquer situação qualquer. Então, sonho repetitivo é o quê? É um acesso que eu faço nesse meu banco de memória. Então, às vezes, o que eu acesso, né, como um sonho, na verdade é só uma lembrança de uma vida minha qualquer em algum lugar desse. Então também é uma segunda informação. Então posso ter essas duas fontes e posso ter uma terceira fonte de informações que sim é um sonho. Então antes de dormir tem gente que assiste o jornal, vê todo aquele monte de informação, TV desgraça, aquela coisa toda, e você já teve um monte de problema o dia inteiro e você vai dormir com aquele monte de informação. Então a hora que seu cérebro vai dormir com aquele monte de informação, o que ele faz? Ele soma todas essas informações, né? E você acessa um cenário onde você estava inserido totalmente fictício. Sua mente criou isso. Eu costumo dizer que a mente é demente, né? Porque na verdade a mente está aqui presa nesse planinho, né? E aí eu acabo gerando um cenário totalmente doido, né? E acabo entrando, trazendo essas informações de memória. Às vezes o que é pior, você traz um pedaço e um fragmento de cada uma dessas histórias, de uma projeção astral, de uma vida passada e de um sonho seu. E aí você tenta linkar aquilo e tentar entender o que foi aquele sonho. Na verdade, não é um sonho, são três informações diferentes que estão se cruzando e você acorda de manhã totalmente bagunçado. Então a gente tem essa continuidade. E grande parte dessa atividade noturna, né, para quem dorme à noite, claro, são projeções. Então, assim, se você. Uma das recomendações que o Wagner sempre dava lá no curso procure, né, na hora que você for dormir, gosta de ver TV, gosta, ok. Mas uma hora antes de dormir, bota uma musiquinha clássica, um mantra, alguma coisa, para você começar a baixar essa sua frequência, ou alguma música numa frequência de vibração, né, para uma musiquinha para meditação. Vai ler um livro de leitura espiritualizada, ou seja, sobre alguma coisa que te edifique, para que a sua mente se concentre no foco. Porque a hora que você sair do seu corpo, você vai para esse ponto de referência. Então, se eu estou estudando, por exemplo, alguma coisa, olha, estou estudando aqui, eu vou semana que vem fazer um curso de barra de Access, então estou aqui estudando sobre Access, falo, olha, eu quero ir para uma escola nossa aula estudar Access. Então, o que vai acontecer? À noite você vai para uma escola estudar Access. Então, quando você chega no curso,
na hora de você começar a assistir as aulas, fala, nossa, tudo que esse cara está falando eu já sei, parece que eu já sei. É a primeira vez que eu tenho contato com aquilo, mas aquela informação está no meu subconsciente. Você foi lá no seu HD, deu 2 cliques e trouxe ela de volta. Então você pode redirecionar melhor o seu trabalho da noite. Claro, você fala, não, eu quero ir para onde o universo me manda. Tá bom, ele te manda lá para o umbral fazer resgate a noite inteira, você acorda exausto. Ou dorme mal, porque você não tem gradiente energético para fazer resgate no umbral, mas você colocou à disposição. O universo não quer saber se você tem ou não. Então, por isso, ou seja, pede direito o que você quer na hora de dormir. Agora, no terceiro caso, isso é um problema. Porque se eu estou com a mente toda turbulenta, toda bagunçada, fiquei assistindo o jornal até a hora de dormir, não sei o quê, vou dormir com aquele barulho na cabeça, cara, minha mente está fervendo. O corpo não relaxa. E às vezes a mente está fervendo, por quê? Porque eu tenho gatilhos disparados de memórias de outras vidas. E aí é que começa o problema. Eu sinto, né? Ou seja, cada sentimento, emoção, padrão tem uma frequência vibratória, em hertz. Então, tristeza tem uma frequência, pavor tem uma frequência, pânico tem uma frequência, medo de morrer tem uma frequência, ou seja, você tem sempre frequência diferente. Seu corpo tem glândulas, essas glândulas reverberam essas sensações e emoções. Então, às vezes eu passo por uma situação cuja intensidade é muito alta, é como se eu gatilhasse outras memórias de outras frequências iguais. Então, me deu um pânico por alguma situação qualquer. Ok, puxa, aquele carro freou ali, eu fiquei paralisado, e o cara parou em cima de mim e não me matou. Mas aquilo me causou um pânico e falou, eu vou morrer. E aí, se você dispara outras memórias de vidas onde você estava em situações parecidas, aquele fato passou, o carro não te atropelou, você está tudo bem, mas só que agora você não consegue mais sair de casa, você entra em pânico. Porque tem um pânico vibrando em você de outra memória. E aí você tem partes, você teve, né? Vai ter uma avaliação na empresa, você promovido no sono, você começa a entrar naquela ansiedade natural do ser humano. Só que aí se eu compartilhar outras memórias que estão em ansiedade, o que vai acontecer? Acabou, eu fui promovido, está tudo bem, mas a minha ansiedade não baixa, porque eu disparei gatilhos. E aí eu estou ansioso, 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 não sei de onde vem a ansiedade, porque eu não tenho nenhum fato gerador na minha vida, e a hora que eu vou dormir, minha cabeça está bagunçando. Desses outros personagens, vamos chamar assim, dessas minhas outras histórias gatilhadas por uma situação qualquer. Então, para o corpo físico poder repousar, eu preciso estar com a mente alinhada, tranquila. E aí é o que eu falei, a mente é demente. Essa mente ela pode estar perturbada por outras situações. Você já me respondeu, inclusive, desculpa eu lhe interromper, você até já antecipou uma resposta, porque eu ia lhe perguntar, o sono REM, para a ciência, é onde a gente conquista o sono reparador. Mas aí você já antecipou que não necessariamente a gente vai ter essa recuperação energética, porque dependendo do acesso que a gente for fazer, a gente vai ter um grande desgaste energético. E aí muitas pessoas já me procuram e me dizem, né, que até dormiu bem durante toda a noite, mas acordou exausto. Sim. Exatamente por conta dessas viagens que acontecem. Então, porque se você E na hora de parece até dormir, da mente. se você na hora de dormir, por exemplo, tá, que nem, acabei de assistir um filme sobre bruxas, que eu gosto muito do assunto, e lá tinha uma bruxa sendo torturada lá no porão da igreja, né? O pessoal lá com aquele livrinho, uma Leu Maleficário, tá lá naquele esquema de tortura todo e me levou para a fogueira. Ah, claro, eu, Arlindo, fui queimado 3 vezes pela igreja, por falar o que eu falo aqui hoje. Então, o que acontece? Você vai assistir um filme desse, e aí você teve uma vida onde você foi torturado pela igreja. O que acontece? Gatilho. E aí Gatilho. você vai dormir e dorme. O corpo físico está dormindo, porque você estava cansado, aquele dia dormiu. Só que aquele seu personagem que está lá em pânico, desesperado, vendo o pessoal vindo com a tocha na mão para te tacar fogo, você vai morrer, fica em pânico. Então seu corpo fica vibrando aquele pânico todo daquela cena. E você acorda exausto. Às vezes acontece de você ir. Então, por exemplo, gente que tem vícios. Puta, eu adoro beber, mas hoje eu não fui pro bar. Então você vai dormir com aquela mente. Puta, queria ter ido beber. Puta, queria ter tomado um monte. Ai, queria ter... E aí, o que acontece quando você sai do corpo? Você vai pro bar, Vai para uma festa. extrafisicamente, e bebe a noite inteira. Você acorda de ressaca. Aquele pessoal que gosta de assistir o sexy hot antes de dormir, né? Dormiu canalizado, ou seja, onde é que estava a mente na hora de dormir? O que acontece à noite? Vai, né, para esses inferninhos astrais, fica lá se divertindo a noite inteira, acorda num nível de exaustão completo. A noite foi linda, maravilhosa, né? Gostei, puta, fiquei a noite inteira fazendo o que eu queria. Mas, fisicamente, energeticamente, a sua energia foi toda drenada naquele cenário.
Então, essas projeções podem sim causar muito desgaste energético, porque a sua mente está indo para onde você deixou ela na hora que você se deitou. Por isso é aquele importante, daquela uma hora antes de dormir, você baixar uma ancha, Relaxar. uma relaxada, entrar num nível de leitura ou de uma música, alguma coisa para você botar a sua mente num nível relaxado. Porque a mente é o ponteiro para onde você vai na hora que você sair do corpo. E você vai sair do corpo toda noite, não tem como. Claro. É. Perfeito, Arlindo. Então, o espírito não dorme. Quem dorme é o corpo físico. Quem É dorme é o isso? corpo. Ótimo. Você põe o carro na Qual a garagem, diferença? mas você continua andando, né? Daí o carro precisa repousar, é isso. O espírito Sim. é 7 por 24. É, existe, dentro do conceito, né, da gente que já pratica a apometria, existe um conceito que se chama personalidade, né? Sim. Qual a diferença entre espírito e personalidade? Então, o espírito é o conjunto, né? Entre o seu eu sou, sua alma e a sua extensão, ou seja, você vivendo aqui encarnado. Então, esse conjunto é o seu espírito, tá? E personalidade é o que a gente chama de uma memória com emoção, tá? Então, do mesmo jeito que, ou seja, cada sentimento e emoção tem uma frequência, quando a gente vai lá no nosso rádio, a gente sintoniza uma rádio. Então, aqui em São Paulo, eu boto lá 100,9, eu estou na rádio Jovem Pan. Eu boto lá no 90,5, eu estou na rádio CBN. Então, eu tenho uma informação naquela frequência, né? Em cada sentimento e emoção tem uma frequência. E se você começar a aumentar demais o volume do rádio, lá no seu carro principalmente, que os alto-falantes normalmente nunca são aquelas coisas boas, maravilhosas, a menos que você tenha colocado um som legal no carro. Quando você aumenta demais, o que acontece? A partir de um determinado ponto, que o negócio está subindo, daqui a pouco ele satura, fica ruim. Ele entra num ponto onde o som sobe, mas ele já começa a distorcer inteiro. É o ponto de saturação. Então, esse ponto de saturação que é o que eu chamo do gatilho. Então, o gatilho, às vezes, ele pode ser um sentimento. Então, imagina, putz, eu tenho uma live hoje às 8, vou sair do hotel correndo para ir para o instituto, para não sei o que, e vou sair o pneu furado. Puta, eu estou atrasado, falta 5 minutos para chegar no instituto, eu tenho que trocar um pneu. Isso vai dar raiva? Vai. Porque você tem um corpo humano, e como um grande alto-falante que toca a qualquer frequência, a frequência que você jogar nele, ele vai vibrar. Então, assim, Uhum. todas as frequências vibram no nosso corpo, as boas e as ruins, né? Como eu reajo em equilíbrio, né, no caminho do meio de não deixar que essas frequências aumentem o volume ou me tragam mais sensações, é o meu trabalho do dia a dia. O ponto é, ao passar por uma raiva intensa, às vezes eu posso gatilhar outras memórias de raiva. Troquei o pneu, consegui chegar, fiz a live inteira, deu tudo certinho. Cara, dali para frente aquela raiva não passa. Tristeza, por que é difícil trabalhar uma depressão? Puta, perdi alguém, fiquei triste, muito triste, tomei um pé na bunda, aquela coisa toda. Só que, ou seja, aí eu disparo outros gatilhos. Então, essas personalidades seriam essas memórias que em algum momento da vida, em outras vidas, ou desta vida, ou de outras vidas, ou seja, olhando de hoje para trás, né? Porque você pode falar, ah, eu não acredito em vida passada. Tá bom, você se lembra o que aconteceu 5 dias depois do seu aniversário de 3 anos de idade? Não, mas isso está na sua memória. De 1 a 7 anos, ninguém lembra nada dos fatos, a menos que alguém mostre um filme, alguma cena, ou te conte alguma coisa, você não tem nenhuma memória disso. Então, ou seja, a sua memória, o seu cérebro subconsciente, que é 90% do nosso cérebro, guarda todas essas memórias e emoções. Então, ou seja, basicamente essa memória com emoção, ela está lá vibrando ainda. Se você olhar hoje na sua vida para trás, nos fatos desagradáveis que aconteceram na sua vida, alguns deles você lembra e ainda te incomoda. Que ele não foi bem resolvido dentro de você. O que quer dizer não foi bem resolvido dentro de você? Tem uma carga emocional presa naquela cena. Aquilo que a minha mãe falou quando eu saí de casa, eu nunca esqueci. Toda vez que eu lembro disso, isso me dói. Sim, é uma memória que está ali. Então, isso é um personagem criado, né? Ou seja, essa memória com a emoção, para mim, é um personagem. Então, num trabalho, por exemplo, quando você trabalha com um médico de captação, você consegue trazer esse personagem e conversar com ele. É uma memória, é uma consciência que está ali. Um pedaço da sua consciência, com a sua assinatura energética, que está ali vibrando aquele sentimento e emoção. Se tudo isso fica vibrando, claro, ao longo da vida a gente dispara vários gatilhos. Porque eu vou ter problemas com pais, com família, com amigos, no serviço. Às vezes vendo um filme, uma cena, aquela palavra ou aquela frase que eu ouvi, gatilhou, ou aquele cenário daquele filme muito legal. Ai, eu tenho uma vontade de conhecer a Espanha. É, você já viveu lá.
Nossa, a Grécia para mim é lindo, eu queria conhecer. Então, você já morou na Grécia, então assim, você tem memórias disso. Como tem lugares que ao olhar aquelas cenas, aqueles cenários, aquilo te causa um arrepio, um mal-estar. Quanta gente, putz, eu já conversei que foi viajar para a Europa, quando entra naquelas igrejas, não sei o que, começa a passar mal. Claro, você foi queimado na porta daquela igreja, pela igreja. Claro que você vai passar mal. Você está acessando a sua versão que está ali, está lá na sua memória, aquele lugar tirou todo o pavor que você tinha de ter sido queimado na porta dela. Você vai sentir mal lá dentro. E uma vez que isso foi gatilhado, teu corpo vai ficar reverberando isso. Ou seja, você ligou aquele radinho, o seu alto-falante aqui vai ficar brilhando isso. Então, assim, esta personagem, uma vez gatilhada, você, corpo físico, vai dormir. Hoje eu não tenho problema nenhum, mas esse personagem está aqui, esse rádio está ligado, fazendo o meu corpo ficar vibrando. E aí eu não consigo dormir. Por quê? Porque você tem um personagem todo desesperado, está lá correndo, com um monte de gente atrás, ou todo aquele desespero de estar sendo queimado. Como é que eu vou dormir? Aquele corpo está, né, vibrando, aquela emoção naquela cena. Os que são dessa vida eu ainda lembro, em um determinado período. Né? Tem coisas que o nosso cérebro também já arquivou e eu não lembro, mas que me causa emoção. Então esse conjunto de personagens, né? Nós somos um condomínio. Então quem mora em prédio ou já morou em prédio sabe que é uma reunião de condomínio. Né? Você bota lá uma pauta qualquer e tem 300 pessoas berrando ali, saindo às vezes na porrada, porque você não vai ter consenso nunca. Agora, se você já viveu tudo que você olhar nos livros de história, nós já vivenciamos. Aí você pega o seu padre, o seu músico, o seu engenheiro, a sua parteira, o seu médico, a sua dona de casa, cheia de filho, e pega todos esses personagens e põe na reunião de condomínio. E hoje você está vivendo uma experiência totalmente diferente da deles, em outra vida, em outro local, em outra época, outra era. Tá tudo, Outro que o tá soube tudo está aqui todo nesse ambiente. mundo falando na sua orelha. E você vai dormir que jeito? É Então, verdade. essas personagens, ou seja, através da apometria, a gente consegue, né, limpando essas cargas emocionais. Então, é como se eu olhasse para aquele fato que me incomoda hoje e não me incomoda mais. Eu consegui ressignificar aquela frase que minha mãe me disse quando eu saí de casa, agora eu não me sinto mais mal quando eu lembro Sim, daquela frase ou quando eu lembro da minha mãe. Então, esse trabalho que algumas terapias fazem de ressignificar a coisa é dissolver essa carga emocional que está contida nela. Então, o trabalho da mesa radiônica ou a extensão dela, ou às vezes por captação, ajuda a desligar isso. Uma vez que eu desligo isso, aquele meu campo vibracional do corpo físico dá aquela relaxada. Então, aí eu consigo aquietar a mente, aquela reunião de condomínio acabou, então aí eu consigo ter o repouso que eu preciso. perfeito. Arlindo, então, o resgate de fractais de alma, ele também é um mecanismo para a cura da insônia, não é Sim. verdade? E me explique aí, quer dizer, eu já sei, mas explique para o pessoal que está nos assistindo o que é o resgate de fractais de alma. Então, o resgate fractal de alma é exatamente você pegar um fractal de alma numa memória com emoção. É limpar essa carga emocional. Então, por exemplo, muito comum quando eu trato linhas de insônia através do RFA. Vidas onde a pessoa teve vidas como militar. Primeiro que o militar dorme de farda. Ele dorme 3 horas por noite com o olho aberto ou fechado. Porque se ele está no meio de uma guerra, ele precisa estar pronto para entrar em ação. Então, basicamente, esse grupo de personagens dorme 3 horas por noite de farda o tempo todo. Dorme mal. Então não é um Sim, sono reparador ali. Né? A guerra é um nível de tensão e estresse o tempo todo. É aquele estado de alerta o tempo todo. Então você está em tempo todo em estado de alerta. Se eu estou em estado de alerta o tempo todo, como é que eu vou relaxar? Não tem como dormir direito. Vidas onde a pessoa teve trabalhos noturnos, médicos, enfermeiros, guarda noturno, guardas que estão lá no castelo fazendo o turno da noite. Então esses personagens que trabalharam à noite, então quando começa a anoitecer, eu já começo a entrar no estado de alerta. Eu preciso trabalhar. Então essas memórias desses personagens estão presas nisso. É, pessoas que trabalhavam ou estão. Então, tenta imaginar um cenário que você tinha uma empresa muito grande e está lá acumulado de serviço, você está lá na sua mesa trabalhando e trabalha todo dia até 10, meia-noite, uma hora. Então, você está naquele nível de estresse, de tensão, preso ali, morreu, infartou em cima da mesa, literalmente, você não sabe que morreu ainda. Então, aquela memória está presa naquele pique de estar trabalhando ali com aquelas pilhas de papel em cima da mesa. Então, esses estados de alerta, de tensão, de agitação, de não poder dormir, porque eu trabalho à noite, todos esses personagens vivenciados aí nessas outras histórias,
precisam ser resgatados, como a gente diz aqui. Ou seja, eu preciso trazer esse personagem, limpar aquela carga emocional, aquele padrão. Tipo, ó, filhão, você já morreu, você não trabalha mais à noite, vai dormir, canta para subir, vamos dizer assim. Né? Então a Alguém tem que ideia chegar para ele e falar, ó, você já tá em acabou. outra, acabou aqui. Né? Então você não é Você mais um acabou de... militar, você não precisa trazer esse padrão militar de tensão e estado de alerta constante, porque agora você é um civil, você está em outra vida, outra experiência. Basicamente, num processo de captação, quando você traz o personagem para conversar, é isso que você faz. Na mesa, na realidade, eu vou limpar a linha de insônia, a linha de estresse, de tensão, de ansiedade, não sei. Ou seja, são várias memoriazinhas de várias vidas, em várias ocorrências com este padrão. Então, toda vez que você vai desligando. Então, é como se eu fosse naquele condomínio e começasse a expulsar aquele cara que toca funk às 3 horas da manhã, o cara que faz churrasco de sexta-noite até domingo à noite, direto, né? 48 horas sem parar com o som no último. Então, você começa a expulsar do condomínio os personagens que não se comportam bem. Até o dia que você chega numa reunião de condomínio e não tem mais ninguém ali, estou só eu. Então, eu decido, eu mando, já que eu sou o dono do condomínio, eu faço a lei, eu faço projeto, eu aprovo e vou dormir. Não tem mais briga. A mente começa dar uma acalmada. Eu tenho algumas experiências, né? Assim, quando eu comecei a utilizar a apometria para atender pessoas que, depois de todos os meus atendimentos energéticos, limpeza, da poluição eletromagnética, tudo que vinha interferir no sono da pessoa, depois de tudo feito, a pessoa ainda mantinha algumas dificuldades. E aí vieram algumas experiências em que realmente acontecia isso que você acabou de nos falar. Tanto de personagens que achavam que ainda estava Vivendo aquela história. vivos, e aí manifestava no sujeito hoje, como numa outra situação, como por exemplo, teve uma que foi bem, eu me lembro muito bem, que havia uma senhorinha que estava esperando o filho voltar da guerra. E esse filho nunca Voltou e ela está retornou, lá né? esperando até agora. E ela está lá esperando. Então, ela não dormia. E aí a gente resgatou essa personalidade, a gente fez. É muito interessante porque isso foi muito significativo, né? Mas, assim, eu posso afirmar que, através da apometria, a gente ia fazendo de um por um. No máximo, num atendimento, a gente trata até três 3, 4 personagens, é casos. isso. Mas aí, quando a gente chega com a mesa e faz esse trabalho aí com, do resgate fractais, tem muita coisa. Sim, A gente você vai em fazendo lote, né? conta. Você trata o grupo todo, não vai pegar um por um. A ideia, quando eu recebia o download da mesa, assim, ou seja, a ideia foi com a instrução muito clara. Se vocês continuarem no ritmo que vocês estão fazendo esse trabalho muito bem feito, mas não vai dar tempo de limpar tudo que vocês precisam. E Não não vai vai dar mesmo. tempo é o seguinte, o grande objetivo é você viver essa experiência caminho do meio. O problema, como eu estou quicando de um lado para o outro, cara, como é que eu vou ter uma vida plena? Não consigo. Então, mesmo que eu faça apometria, comece hoje, eu vou passar 20 anos fazendo isso, e vou passar 20 anos em tratamento, então assim, vai melhorando um pouquinho de cada vez, e putz, olha, fiquei bom agora, só que agora eu tenho 90 anos de idade, não tenho mais corpo físico para fazer nada, então, obrigado. Né? Então, a ideia é acelerar o trabalho. Então, ela veio realmente como uma ferramenta de resgate coletivo, vamos chamar assim, ó, eu não vou atrasar 3, 4 por noite, eu vou pegar 30 mil memórias dessas que estão com emoção e vou limpar de uma vez só. Então, eu falei, o meu tratamento que durava 4, 5, 6 meses, às vezes, para tratar um ponto, eu faço uma mesa só em 10, 15 dias, o negócio está resolvido. Tem coisas que são pontuais, de um dia para o outro, né? Porque não dá mais tempo, né? De estar esperando, não dá mais Não, tempo não dá. O objetivo é você viver bem. Então, assim, não dá para ficar fazendo um por um. Mas fez parte desse processo até a gente conquistar. E Então, na aí, verdade, a quando gente precisava entender como funcionava a apometria. Agora que a gente já entendeu, olha, você já sabe como é que brinca? Já entendeu as regras do jogo? Já entendeu como é que funciona todo o mecanismo? Então acelera. Não precisa ficar claro, para algumas, eventualmente, você precisa de mais energia, uma carga de energia, você precisa de um grupo coletivo, fazer um resgate, uma coisa. Mas, assim, para o resto, se você já viveu aquilo já te causou dor, para que eu vou ficar revivendo isso, eu vou ficar acessando isso? Porque tem gente que, cara, você sai, então eu matei meu filho naquela vida, aí fica cheio de culpa nessa vida aqui, em vez de viver melhor, fica pior, porque descobriu que abortou ele 5 vezes antes de ele vir nessa vida, e não sabe porque que o filho não gosta da mãe. Tá bom, só tira aquele sentimento, não precisa saber por quê que ele não gosta.
Olha, agora ele gosta, tá vendo? Ficou bom, bonitinho. É, Porque aí melhora exatamente o processo, porque às vezes você precisa ficar fazendo um tratamento psicológico para a pessoa amadurecer aquela ideia. E você não precisa passar todas essas informações. Cara, você tem que uma linha de tristeza, de abandono e de opressão. Limpa isso. Deixa de ficar triste, é o suficiente. isso foi muito providencial para mim, porque é, eu vinha trabalhando em 2015, eu desenhei uma mandala, né? Cheio de símbolos de reiki. E aí eu vinha trabalhando o reiki à distância, mas usando também técnicas de apometria. E aí eu colocava minha mandala, né, que eu imprimia ela, e aí ficava tratando. E foi muito interessante que quando eu cheguei até o resgate fractais, eu falei, poxa, isso vamos dizer assim, se eu estava em 1 metro quadrado, trabalhando em 1 metro quadrado, eu tenho agora um estádio de futebol, que foi o trabalho do resgate fractais de alma, porque você bem sabe que aí eu tratava e eu estava me sentindo muito enfraquecido, porque eu tanto nem não tinha gradiente de energia, como tudo que eu estava tratando nas pessoas vinha para cima de mim. É, Até quando você o chegou quadro para mim e obsessor falou, é isso. Tem muito reikiano morrendo de câncer ou outras práticas. Por quê? Se você, ao interagir com uma pessoa ou tratar alguém, se ela está no campo com obsessores de vidas passadas, sei lá, das tretas deles, ou tem um campo de magia em cima. Então tem um quadro obsessivo com pago, com magia mesmo. Aquele cara que fez a macumba, botou o boi, a vaca, sei lá. Assim. E você tem um quadro que você está interagindo com esse quadro obsessor da pessoa. Né? Aí você vai, muito, né, gentilmente, faz uma oração, fez um reiki bonitinho, lindo, maravilhoso, e aí você vai dormir com todos os obsessores dela. Aí você não dorme mesmo, porque tem um quadro obsessor te socando na porrada a noite inteira. Sem dá uma contar que porrada. toda essa energia que fica dentro do seu campo começa a manifestar no seu campo físico. Você começa a reproduzir doença, você começa a adoecer. Então, ou seja, o trabalho não só de resgates fractais, mas o que a gente chama do ancoramento, ou seja, a equipe espiritual que nos assiste, né? Ela serve não só para fazer o trabalho da mesa, mas para qualquer outra prática espiritual e para o meu dia a dia. Olha, eu sou caixa de banco, eu interajo com gente o dia inteiro, gente reclamando, gente contando história, tá lá. E você está trabalhando com aquela energia dentro. Você chega em casa todo impregnado, aquele monte de palavras, de ódio, de raiva, de lamentações do seu campo energético. Então a mesa já começa como uma ferramenta de autocura. Né? E a partir daí, né, se eu sou um terapeuta, eu trabalho atendendo pessoas, eu posso até cuidar de pessoas, posso cuidar só da minha família, eu posso usar como uma ferramenta complementar das minhas terapias, mas ter esse ancoramento para poder fazer esses trabalhos ajuda bastante. O seu caso mesmo, né? Você aplicava a reiki, a partir do momento do ancoramento, você aplicava a reiki, ficava mais alinhado, mais inteiro, ia dormir mais tranquilo, sem aquele peso todo, aquele monte de quadro obsessor nas costas, ou de estar mexendo num campo energético muito denso, sem proteção. É, É igual você e fiz, brincar de jardinagem metendo a mão na terra sem pôr luva. Você vai tirar a sua mão, vai ficar toda suja. é, e foi uma diferença enorme entrar para essa egrégora, porque eu ganhei um volume imenso de proteção para que eu continuasse tratando. Isso aí fez uma diferença muito grande. Eu faço questão de dar esse testemunho porque foi muito importante para que a minha persistência, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo, né? Venha o que for, eu vou e trato. Casos gravíssimos já chegam para mim e eu vou lá e trato. Vou com todas as ferramentas que eu tenho. Só que existe isso, o gradiente é muito importante e principalmente a egrégora, que nós estamos ancorados, né? E por isso, eu queria que você falasse para a gente é o seguinte: atualmente a gente já está vendo aí as televisões, a NASA já está falando algumas coisas como quem não quer nada. Parece que tem seres de outros mundos que atuam aqui na Terra. Já está começando a falar que sim, extraterrestre não é uma coisa tão ruim que possa acontecer. Eu quero saber assim de você, né? Como é a sua visão de, de seres de outros mundos e inclusive trazer aqui para a gente como é que esses seres de outros mundos
eles atuam conosco, nós, principalmente nós que estamos nesse processo de cuidar de pessoas aqui na Terra para sair dessa roda, dessa prisão em que a gente vive. É legal, a gente precisa entender primeiro que nós também somos extraterrestres, né? Nós viemos para o planeta Terra com uma missão de uma experiência. Então, ou seja, o planeta Terra foi criado com uma proposta de dualidade, ou seja, lado crístico e não crístico. Teoricamente projetado para 60% não crístico e 40% crístico. O lado crístico trabalha sobre o amor, né, sobre a liberdade. O lado não crístico sobre a escravidão, sobre o controle, o domínio. Né? A divisão entre o bem e o mal, o yin e yang. Ah, vou acabar com o mal na Terra. Não vai acabar nada, porque a Terra foi projetada para ser 60% negativa. Então, primeiro, entender isso é o primeiro passo da coisa. O filme Avatar mostrou muito bem esse processo de chegada num planeta. Você vê que lá chega um cadeirante, ele entra numa câmara de criogenia e é transportado para um avatar, ou seja, um ser criado em laboratório para viver naquele ambiente daquele planeta, naquela atmosfera. Com nós foi a mesma coisa, não? Dependendo de que época você chegou aqui. Não? Então, todos esses seres que você vê mitológicos, não sei o que, todos esses seres existiram e coabitaram a Terra juntos, né? Até o último evento de extinção em massa, onde nós passamos a ter só raça humana, quer dizer, várias raças, mais humanoides, ou seja, duas perninhas, bracinho e cabecinha, igual. Né? Então, nós temos as raças aí, os nórdicos, os latinos, os chineses, japoneses, amarelos ali, os russos, os africanos, os peles vermelhas. Então, você tem raças diferentes de humanos hoje habitando a Terra. E nós temos ciclos, né? Ou seja, nós orbitamos em volta de Alcione e demoramos 26 mil anos para dar essa volta. E a gente tem dois ciclos muito distintos, né? De 2.160 anos nas pontas, que é o que a gente chama de época da luz, hora da luz, que é a época que a gente está dentro da radiação fotônica de Alcione. E 10.600 anos, que seria o período das trevas, onde a gente não passa está fora dessa área. Então é uma área federada ou não federada. Comparando com uma viagem de navio, é como se eu saísse do Brasil de navio, estou dentro do mar brasileiro, costa brasileira, 400 milhas, aqui eu estou protegido pela Marinha Brasileira, vou atravessar o oceano, estou no mar aberto, ele não tem dono, e aí eu entro no mar português, chegando lá em Portugal de navio, eu tenho a Marinha Portuguesa fazendo a guarda. Então quando a gente está nesses períodos, que a gente chama de Era da Luz, né, essa é a época fotônica, você está dentro de uma área federada. Não? Então agora você começa a ter permissão de ter acesso dessas federações que atuam aqui. Para quem assistiu à série Star Wars, vê aquelas reuniões de conselhos, de senados, de todas aquelas raças. Isso, na verdade, não existe em filme de ficções. Né? Na verdade, eles vieram mais ou menos contar como essa estrutura funciona. E tanto é que dentro dessa egrégora que nós atuamos, a gente tem gente de multidimensionais, de 5D até 30D atuando dentro. Pleidianos, sirianos, arcturianos, ou seja, várias raças distintas de voluntários ajudando nesse processo ascensional agora para a gente poder partir. A NASA colocou na ISS, a nossa estação orbital ali, uma câmera que está apontada para a Terra, propositalmente. Quem não tiver nada para fazer, né, em vez de assistir televisão, fica vendo lixo, abre o site ali da NASA, bota aquela câmera e fica olhando para a Terra para ver quantas naves entram e saem da Terra todo santo dia, em altíssimas velocidades. Quem não tem saco de ficar olhando isso o dia inteiro, entra no YouTube lá, procura naves entrando e saindo na Terra vistas a partir da estação orbital. Vocês vão ver centenas de vídeos, milhares de vídeos mostrando isso. A NASA hoje também, não só a NASA, mas a NASA, a China, os Emirados Árabes. A NASA tem 3 naves, a China e os Emirados Árabes também estão com naves rovers em Marte, colhendo material. Eu, particularmente, faço parte do grupo do Marco Petit, que é um ufólogo brasileiro aqui, que faz um trabalho de análise. Então, esses dias mesmo, né, tiraram uma foto de uma pele de cobra em cima. Quando a cobra troca uma pele, você tem aquela pele por ali. Ou seja, Marte foi habitado, né? A gente passou por boa parte dos que hoje estão na Terra, passaram por Marte antes de vir para cá. Tudo aquilo foi habitado. Tem N construções. Na Lua tem milhões de fotos que mostram as construções, naves ali, naves de 3, 4 quilômetros, ali do lado oculto da Lua, né? Então, assim, por que esse monte de rover? Porque, na verdade, nós estamos prestes da divulgação da existência de vida em Marte, o que já derruba um dos dogmas que só existe vida na Terra. Então, tudo isso está sendo colocado
para mostrar realmente para a população que sim, olha, os caras estão aí, a gente troca informações com eles, isso existe. Aquele filme Men in Black lá, o MIB, todo aquele, né, departamento, aquele monte de extraterrestres ali trocando informação, sim, tudo isso existe, é real. Área 51, todas aquelas arquiteturas. Né? Então, sim, não são só teorias de conspiração, né? Você tem troca de informações com esses seres. E dentro desses trabalhos, né, a gente troca e recebe informações, né, de instruções para os próprios trabalhos. Né? É bacana isso porque traz uma forma da gente trabalhar muito mais ampla, né? A gente sabendo que tem seres de grande evolução desmistifica muito daquilo que extraterrestre só vem para invadir e destruir. Na verdade, é o contrário. Na verdade, você Coisa que tem os também dois aqui na lados. Você tem Terra, os dois lados da moeda. Você tem os federados e você tem os não confederados, que são aqueles que vêm aqui para extrair minérios, recursos. O ouro ele é usado em todo o universo como o metal mais puro que você tem. E tem muito ouro na Terra. Então, ninguém vindo com as naves pegar esses ouro daqui para levar embora, tá cheio. Né? Então, assim, tudo. Você vê esse monte de nave entrando e saindo da Terra que vai até a Lua, que é uma casa de câmbio, onde o pessoal vai trocar esse ouro por tecnologia e tudo mais. Putz. E são coisas comuns que acontecem todo dia aqui, né, nesse planeta. diariamente isso acontece, é verdade. Sim. Depois do trabalho, né? E aqui eu deixo também o convite para os nossos colegas que são terapeutas. Eu deixo o meu testemunho em que, depois do entrar na egrégora do resgate fractais de alma, estou com uma capacidade de trabalho muito grande, né? A gente faz um atendimento muito extenso, a gente consegue, de fato, tirar alguns problemas das pessoas que a gente não conseguia e, por mais que se queira, e o principal é que, sem ser atingido, na verdade até pode ser atingido, mas imediatamente a gente já consegue fazer essa autolimpeza, esse tratamento. O curso, eu deixo aqui você, Arlindo, para finalizar fazendo convite para o próprio curso. Eu faço questão de onde é que funciona, como é que funciona. Inclusive, também vamos acertar para que o curso de Maceió aconteça em janeiro, né? Uhum. Vamos alinhar isso aí, e a gente fazer o primeiro módulo online, todo online, e o segundo módulo presencial para o pessoal aproveitar também aqui Eu estou a nossa exatamente com a Amanda aqui no Rio de Janeiro, está aqui do meu ladinho, escondidinha aqui do meu lado, né? venham todos. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem um IEC aqui, depois de uns 20 e poucos alunos formados aqui, a Amanda acabou reunindo esse turno, acabou montando uma base aqui, então estou dando um curso presencial agora esse fim de semana aqui no Rio. E estou já aqui do ladinho aqui, amanhã vou sentar com ela, trabalhar o dia inteiro fazendo o calendário do Instituto São Paulo-Rio para o ano que vem. E, e aí, né, vamos conversar com você, claro, para a gente já começar a organizar a data para fazer o curso aí em Maceió. Né, e a ideia, a partir do ano que vem, é começar a levar isso para outros estados. Hoje a gente tem essa opção de fazer o curso 100% online. Né? Por exemplo, nessa turma que eu estou aqui, tem uma menina de Santa Catarina, de Porto Alegre, de Noruega, e a outra está lá em Minas Gerais. Então tem gente no Brasil inteiro, né? Você mesmo fez uma parte do curso online, então tem gente que acaba fazendo. Né? Fora a Noruega tem Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, então tem gente em vários países fazendo isso com fusos horários diferenciados, mas assim, pode ser feito presencial, pode ser feito online, pode ser feito meio-meio. Posso fazer o primeiro módulo online e o segundo presencial, posso fazer os dois online. Então o curso ele dá para ser feito nas duas modalidades. Sim, Né? Nós vamos trabalhar aqui amanhã para o calendário do próximo ano, já começando a divulgar as datas para São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, com toda certeza, vamos para aí. Maceió. E vamos colocar. Tem informações sobre o curso, tem o canal do YouTube. Então, se você entrar no site do Instituto ali, você vai encontrar o canal do YouTube. Tem vários vídeos já falando sobre RFA, falando sobre o curso, né, especificamente, falando sobre RFA e falando sobre o curso. Algumas aplicações, vários textos, várias informações. E o calendário aí vai ser colocado aí em breve para o ano que vem já, antes de
provavelmente na primeira semana de dezembro a gente já está com o calendário, pelo menos do primeiro semestre, bem organizado já. Perfeito. Então, Arlindo, olha, eu só tenho a agradecer, né, por você ter vindo aqui dar todo esse depoimento, sua experiência, com todas essas novidades. Para muita gente é novidade, para mim não é tão novidade, mas a cada dia, né, a gente vem aprendendo mais um pouco e estamos de porta aberta. Sempre que você precisar da gente aqui do Instituto Holístico do Sono, pode contar e vamos alinhando mais coisas para ir para frente. Ah, sim, vamos. Né? Quem sabe logo, logo levar uma perninha do IEC para o Maceió, né? Com certeza. Estou preparando aqui o espaço. Deixa comigo. Vamos lá. Gratidão Obrigadão, aí pelo Arlindo. convite. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, Boa noite tchau. de sono, inclusive. Opa, sempre, sempre. Isso, eu durmo que nem criança. Põe a cabeça no travesseiro e durmo. Sim. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau.